A Guerra de Ópio não foi somente uma guerra, mas sim duas. E as duas aconteceram no século XIX, mais precisamente nas décadas de 1840 e 1850 na China. Essas guerras foram conflitos envolvendo a China e a Grã-Bretanha, e ela aconteceu por causa do comércio e do consumo do ópio por parte dos chineses. O ópio, para quem não sabe, é uma droga anestésica extraída da papoula, cultivada na Ásia e muito consumida na Europa e na América no século XIX. Para os britânicos, exportar o ópio para a China era uma forma de compensar o prejuízo que tinham nas relações comerciais com os chineses, que vendiam mercadorias muito mais valorizadas para os ocidentais, como chá, porcelanas e sedas. Mas o governo de Pequim não via esse troca-troca com bons olhos, e aí, para restabelecer a ordem social, os chineses proibiram o comércio lucrativo da droga, e os britânicos reagiram de forma violenta. Logo após o fim da Era Napoleônica, a Inglaterra se tornou a nação mais desenvolvida economicamente da Europa. No começo do século XIX, o país já estava na segunda fase da Revolução Industrial, e isso fez com que a Inglaterra buscasse matéria-prima e um mercado consumidor maior. As atenções dos britânicos foram para o Oriente, em especial a China e a Índia, pois ambos países ofereciam matéria-prima a preço de banana e uma grande população que era potencial consumidor dos produtos feitos pelas indústrias britânicas. Os indianos eram abertos ao comércio estrangeiro, o que favoreceu a aproximação com a Inglaterra. No entanto, a China se mantinha fechada para a entrada dos produtos estrangeiros. O número de dependentes de ópio foi aumentando constantemente entre a população chinesa, coisa que o imperador não gostou e acabou proibindo a entrada e venda dessa droga em território chinês, o que irritou profundamente os ingleses, que por sua vez declararam guerra contra a China. E essa guerra, como a maioria das guerras que já aconteceram, teve como seu principal motivo questões econômicas. Após as batalhas com a Inglaterra, a China perdeu e teve que assinar o Tratado de Nanquim em 1842, no qual a China teria que abrir 5 portos para o comércio estrangeiro e a ilha de Hong Kong foi proclamada colônia britânica. Mas, apesar da abertura desses portos, o comércio com a China não estava indo tão bem quanto a Inglaterra achava que ia ser. E além disso, em 1856, a China infringiu o Tratado de Nanquim quando alguns oficiais chineses abordaram e revistaram o navio britânico Arrow, desencadeando mais um conflito entre Inglaterra e China. Só que a Inglaterra ela já queria um motivo para exigir mais coisa da China, então esse ocorrido foi só o estopim. Só que dessa vez a Inglaterra estava com um aliado, a França. E se a Inglaterra já tinha condições de derrotar a China sozinhos, com a França foi uma derrota clara para a China, que dessa vez teve que assinar outro acordo, o Tratado de Tianjin, no qual garantia a abertura de 11 novos portos na China para o Ocidente, além de permitir liberdade de movimento aos mercadores europeus e missionários cristãos. E para tentar administrar esse fluxo de estrangeiro, a China criou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde permitia que se instalassem legações ocidentais na capital, e também renunciou ao termo bárbaro, que era usado em documentos quando fazia referência aos ocidentais.
Como consequências da Guerra do Ópio, podemos citar a presença dos ingleses no Oriente e a abertura dos portos chineses para a entrada de produtos externos na sua economia. Em 1900, o número de portos abertos ao comércio com o Ocidente, chamados de portos de tratado, chegava a mais de 50, sendo que a maior parte das potências europeias, assim como também os Estados Unidos, tinham concessões e privilégios comerciais. Em 1898, a China foi obrigada a ceder formalmente a ilha de Hong Kong aos britânicos por um prazo de 99 anos. Assim, a ilha permaneceu em poder dos britânicos até ser devolvida à China em julho de 1997. O Estatuto de Macau, como colônia do Império Português, foi prorrogado, sendo o território devolvido à China em 20 de dezembro de 1999. Hoje, traficar ou consumir drogas como ópio, na China ou Hong Kong, é crime sujeito a severas penas, inclusive a morte.